Beleza, então, Beto, sextou, né? Vamos que vamos. Você teve aí uma semana, Baronil Difusora, você teve uma semana aí para trabalhar o time. O Vila ainda busca, né, os 45 pontos, o adversário ainda sonha também com acesso, ambos têm chances matemáticas, mas é muito difícil. A tendência é que você venha com a mesma formação que bateu o Amazonas na última rodada, ou você pretende mudar o time? Bom dia, Baronil. Um clássico, né? Então você sabe a importância e tudo que mobiliza, né, o nosso dia a dia. Independente de qualquer circunstância, muitas coisas estarão em jogo. Falei isso na nossa coletiva pós-jogo, né? Quando perguntado como se manter motivado. Então são vários fatores, dentre deles a paixão, o amor por aquilo que a gente faz, é, o honrar a nossa instituição e também o nosso nome, né? Então, isso aí são pilares que nos motiva, nos mobiliza e faz com que a gente acorde todo dia e vem para cá fazer o nosso melhor em respeito a tudo isso que nós mencionamos. A equipe, a gente aproveitou a semana tanto para recuperar alguns atletas, a gente vinha num período ali de sequência, final de temporada, alguns atletas necessitando uma atenção maior de recuperação, mas conseguimos fazer também treinamento aquisitivo, né? Então, aquilo que a gente acredita que é necessário mesmo em final de temporada está evoluindo, né? Então, a gente tem conversado bastante com os atletas, tem passado sessões de vídeos, tem feito abordagem individual, setorial e coletiva, e mais do que isso, tem levado a campo e feito, né, realizado trabalhos em cima disso para a gente poder evoluir nas fases ofensivas, na defensiva, nas bolas paradas. Então, essa semana a gente aproveitou justamente para isso e, é claro, mobilizando para esse grande confronto que teremos na tarde de amanhã. Bom dia, Humberto. Eu vou representar um colega nosso aqui, Igor Santiago, Rádio Band News. Louser, o Vila Nova ainda não perdeu nenhum clássico nessa temporada. Foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Isso te gera alguma pressão? Olha, pressão quem convive dentro do futebol desde cedo, né? Falo isso muito com os atletas, né? Eu comecei a competir com 11 anos, né, de idade, então desde lá a gente já sofre essa pressão, várias etapas a gente teve que avançar para poder ir realizando os nossos sonhos, né? Comecei como atleta, então todo ano e todo período ali você tem as avaliações para você passar de categoria, de você permanecer no clube, então a gente já convive, né, com esse ambiente, com essa palavra, então quem escolhe estar dentro dessa profissão ele vai conviver com isso, ainda mais hoje, né, que está tudo muito mais globalizado, as informações chegam, tem a questão de rede social, de mídia, de tudo isso que envolve o nosso dia a dia. Então, é natural. Então, faz com que a gente se prepare cada vez melhor, faz com que a gente mentalmente também esteja saudável, para que você possa escolher e tomar as melhores decisões, né? Então, é isso que a gente procura focar, controlar de fato aquilo que está no nosso dia a dia, e é claro que é um grande jogo, e que eu posso falar para o nosso torcedor que a gente nos preparou muito bem, e a expectativa é que a gente possa levar para campo amanhã esse grau de preparação, esse nível de excelência que nós tivemos aqui na nossa semana, porque é isso que vai nos aproximar de conquistar o nosso objetivo na tarde de amanhã. Fala Humberto, Vitor do Globo Esporte. Professor, do lado de cá, né, um técnico que já foi campeão goiano de lá, um cara que já foi campeão goiano aqui. Eu queria que você falasse sobre tudo que envolve assim esse confronto entre dois times, mas entre dois técnicos que são ex desses dois times também. Bom, um clássico, a gente já falou o quanto mobiliza, né, a importância. O futebol ele é definido em detalhes os jogos, né? Então o clássico ainda mais. Então o seu nível de concentração ele tem que ser maior para que você consiga potencializar, né, as suas características física, técnica, tática, que você consiga enxergar os pormenores, aquilo que o jogo esteja pedindo para que você execute. Então, o nível de concentração, a sua forma de mentalizar, de vivenciar o jogo vai ser muito importante. E é isso que a gente tem colocado aqui. Quanto a essa questão, o Lacerda saiu
há poucos meses daqui, então tem um conhecimento, montou esse grupo, ajudou na montagem, como você bem frisou, teve essa conquista, tem bom relacionamento com todos aqui dentro, fez a sua história aqui, assim como a gente também, né? Teve o nosso momento lá no Atlético, fiz bons amigos, sou grato pela oportunidade quando eu estive lá, mas hoje, defendendo outras cores, a gente vai trabalhar, se dedicar, fazer o nosso melhor na tarde de amanhã para que a gente possa continuar, né, com essa marca, né, de passar mais um clássico invicto. Então, a gente sabe tudo aquilo que estará envolvido dentro do jogo. O Lacerda é um amigo, mas hoje em lados opostos, né? Então é lógico que ele vai lutar por aquilo que ele deseja e nós aqui também. Então é nisso que a gente está mobilizado, já mobilizando desde do jogo contra o Amazonas. Então a pauta virou muito rápido, né? Então a gente celebrou ali no vestiário a vitória, porque a gente vinha de um período incômodo ali de resultados adversos. E ali a gente já, após a oração, já começamos a focar para essa partida. Então, muita coisa envolvida, então por isso que a gente tem que se preparar, nós nos preparamos muito bem, e agora, nesse pré-jogo também, descansar, hidratar bem, mentalizar tudo aquilo que será necessário fazer dentro de campo, cada um dentro das suas posições, cumprindo com as suas funções, para que a gente possa levar um Vila forte, muito bem equilibrado e sabedor o que fazer com e sem bola. Bom dia, Humberto, Marcos Geredo, Placar Esportivo. Eu queria saber de você a respeito do... o Vila teve, na maior parte do campeonato, à frente do Atlético, e após essa sequência ruim, o Atlético passou o Vila. E nesse clássico que pode defender a invencibilidade no ano, é também o clássico que, em caso de vitória, o Vila passa à frente de novo. É claro que as chances de acesso dos dois são mínimas, mas assim, tem importância passar o Atlético nesse clássico vencendo a partida? Olha, é mais um ingrediente que é colocado no clássico, né? E o que a gente tem feito, tem pedido, tem colocado aqui como cultura desde o nosso primeiro dia de trabalho é justamente a gente vir para cá todos os dias de preparação, concentrado, preparado e entregar a nossa melhor versão, trabalhar com excelência, para a gente de fato melhorar. Para a gente melhorar em todos os aspectos que nós mencionamos aqui, mesmo estando em final de temporada. A gente acredita nessa evolução. Porque você se preparando bem, você se evoluindo em todas as fases do jogo, você vai ter um nível melhor de apresentação, você vai ter uma performance melhor, e são essas performances, esses níveis de atuações que vai te levar aos resultados de vitória. E o objetivo nosso aqui, desde o nosso primeiro dia, é a gente conquistar o maior número de pontos possível ao final da temporada. E hoje a gente tem um confronto, um clássico, e está na mesma situação. Então a gente se preparou bem e a expectativa é que a gente possa levar para campo, de fato, tudo aquilo que a gente mobilizou, tudo aquilo que a gente traçou como estratégia, para que a gente possa conquistar mais uma vitória, né? Então são 5 jogos invictos, né? A gente estava 9 sem vencer, 5 aí agora sem perder, então vamos para mais essa partida, como eu falei, fazendo o nosso melhor, e para vencer clássico você sabe que você tem que elevar o seu limite, estender o teu limite, e além daquilo que você tem de fato, ali que você entende, às vezes, né, que tem de capacidade, você tem que se superar mesmo, porque vai ser um jogo difícil, é um jogo grande, e esses jogos grandes são decididos em detalhes, e o detalhe só é atacado quando você está muito bem concentrado e, de fato, vivendo essa partida. Bom dia, Humberto, Ana Maria, PUC TV Esportes. O que você espera do Atlético, o adversário, no caso que você já teve passagem por lá? Olha, o Atlético é um time, quando joga dentro dos seus domínios, busca ser impositivo, uma equipe que é um clube que tem um DNA de muita competitividade, de muita intensidade nas suas ações. Então é isso que a gente vai esperar do nosso rival, que venha tomar essa iniciativa, que tenta nos pressionar desde o início. É um time muito rápido, um time que compete bastante, que tem as suas armas que vai exigir da gente pontos de atenção para a gente poder neutralizar algumas situações que eles são fortes, que eles têm feito bem. Então, mas a gente está preparado para isso. E cabe a nós também saber neutralizar esses pontos fortes, mas quando tiver a bola,
não se omitir, não deixar de se impor, de buscar o resultado de vitória. Então, como eu falei, a gente precisa ter equilíbrio nas duas fases do jogo, e é dessa maneira que a gente vai enfrentar essa partida, gerando desconforto o tempo inteiro para o adversário. É isso que a gente tem pedido. Eles com bola, a gente também marcar forte, tirar essas possibilidades deles, e quando nós tivermos a bola também, fazer com que eles corram para trás, tenha dificuldade de encaixe na nossa marcação, e, como eu falei, gerar desconforto nesses dois momentos do jogo, porque é isso que vai nos aproximar daquilo que a gente deseja. Agora, Humberto, nesse Brasileirão foram 4 treinadores passando aqui pelo Vila, né? No primeiro turno, o Lacerda empatou, buscou um ponto lá, contra o Goiás, não perdeu. No primeiro turno, o Luizinho Lopes chegou, após a saída do Lacerda, ganhou do Atlético. Veio o Turra, ganhou do Goiás no jogo da volta. E agora você tem a missão de segurar aí essa invencibilidade, de uma certa forma, aumenta ainda mais a pressão em cima de você, já que os 3 que passaram não perderam nenhum clássico? Olha, como eu falei, eu sou um cara que eu amo vencer, me preparo muito, me dedico muito. A preparação para um jogo ela é exaustiva, e é assim que eu encaro, é assim que eu enfrento, para todo o ataque desses pequenos detalhes, esses pormenores que a gente entende o que pode acontecer no jogo. Então, por isso, uma leitura, um estudo mais aprofundado dos adversários, seja clássico, seja qualquer outra partida. É assim que a gente se prepara, assim que a gente se dedica para o clube ao qual a gente defende, e eu estou fazendo da mesma maneira. É mais um clássico, claro que todo clássico tem a sua importância, a gente sabe como é bom vencer partidas desse nível, e é isso que a gente tem se preparado. Então, o mais importante é a gente saber o que a gente precisa fazer dentro de campo e, de fato, levar isso para lá. É um jogo diferente, é um jogo que você tem que estar transpirando mesmo, você tem que estar vivendo essa partida com toda a sua plenitude, porque, de fato, que vai te fazer vencer embates desse tamanho é justamente esses detalhes. Então, a gente tem trabalhado bastante em cima disso. Gostei da nossa preparação dessa semana, e, como eu falei, a expectativa é que a gente transporte tudo isso que nós trabalhamos ao longo da semana para a partida, porque é isso que irá decidir e fará com que a gente mantenha essa escrita do ano. Mas o mais importante é a gente focar naquilo que a gente tem de melhoria, de evolução, aquilo que a gente precisa fazer, independente do resultado. A gente terá alguns outros jogos para cumprir, e a gente vai continuar trabalhando focado nisso, na evolução, na melhoria, no planejamento de 26, por isso que a gente foi trazido para cá. Então, a gente tem trabalhado intensamente nessas esferas para que a gente possa fazer um Vila forte no término dessa temporada e muito mais forte na temporada de 26. Então, esse ciclo que iniciou na nossa chegada, a gente tem trabalhado, se dedicado bastante e tem atacado todas essas vertentes que a gente entende que será preciso para que a gente possa ter um final de ano bom e um ano de 2026 de excelência, que é isso que a gente foi trazido para cá. Vou representar o Igor novamente. Louser, no último jogo você disse não ter escalado o Ralf para posicionar o meio mais ofensivo, para ditar o ritmo do jogo. Nesse clássico, o Vila entra para ser um time propositivo ou reativo? Eu acredito nos dois. O jogo ele te exige que você tenha essas variações dentro da partida, porque se você vai enfrentar um adversário só de maneira reativa, você pode pagar um preço caro, e também só propondo o jogo desequilibrado, também você pode correr alguns riscos, né? Então, a gente sempre busca o equilíbrio. Na hora que tivermos a bola, saber de fato o que fazer com ela, propor, se for para fazer ataque mais rápido, mais direto, identificar essas vantagens, nós faremos. Identificando essas vantagens, nós faremos. Caso precise elaborar um pouco mais o jogo também, nós temos essa capacidade, por isso a gente vem treinando essas variações. E também, se for necessário baixar as linhas em algum momento do jogo, até que o adversário te empurre, né, nem do seu desejo, mas você também tem essa sabedoria, esse equilíbrio de se defender bem e, na hora da retomada, fazer essa transição um pouco mais rápida, né? Então, a gente tem trabalhado nessas esferas, mas também sabendo marcar forte num bloco alto, médio, baixo, que eu falei, né? A gente vai precisar levar a nossa melhor roupa, a nossa melhor versão para o clássico,
dentro desse equilíbrio, e é isso que a gente trabalhou ao longo da semana para poder chegar lá bem preparado e fazer essa execução, né, que vai fazer com que a gente consiga o nosso objetivo. Então, a preparação foi boa, confiante, para que a gente possa fazer um grande jogo amanhã, e em detrimento desse grande jogo a gente conquista o nosso objetivo.